Assim? Show de bola. Show de bola. Vamos lá, vamos agora começar valendo. Salve, salve, galera. Desculpa esse pequeno intervalo técnico, faz parte. Toda casa tem essas dificuldades, esses ajustes em cima da hora, faz parte. Então, começando mais um RPG Debate, como eu disse, que é um quadro aqui para a gente debater os mais variados assuntos sobre RPG. E o tema de hoje é preconceitos e ignorâncias sobre o RPG. E aí, o assunto é pesado? É forte? Não sei. O importante é a gente trocar aqui ideia, trocar convivência e, quem sabe, passar alguma mensagem que possa ajudar outros que estejam escutando o que nós já passamos. Tenho certeza que cada um de nós aqui já vivenciou algum tipo de preconceito ou já testemunhou. E aí a gente vai compartilhar aqui nossas vivências. Então, vamos às apresentações antes de fazer a introdução. E a primeira apresentação é do Marcos Mauro. Ele tem 30 anos, trabalha como educador social e é um antropólogo. Segue em sua jornada pelo mundo do RPG por quase 16 anos, algumas vezes como aventureiro, outras como o próprio contador de histórias. Ele gosta muito de fantasia medieval, principalmente os OSRs, mas seu coração é sombrio e se alinha ao terror cósmico e à fantasia sombria, consumindo com mais frequência RPGs de Cthulhu, Shadow of the Demon Lord e atualmente Cult, quarta edição. Ele é membro da Cabana do Elfo, grupo que divulga o hobby do RPG e dos board games. No blog, escreve resenhas, adaptações e alguns artigos voltados para o game design no RPG. Atualmente, narra Savage Worlds, Shadow of the Demon Lord e às vezes fica na dúvida se narra um OSR simpático ou algum horror hardcore. Marcos, dá um oi aí pra galera. E aí, pessoal, beleza? Beleza. Vamos ao segundo convidado. Ele se chama Rian Roriz, é mestre de RPG há 16 anos e parte da organização do grupo cearense Vila do RPG desde 2014, além de dono da loja de artigos de RPG, o D10 RPG Store, e uma das mãos por detrás dos Mestres da Masmorra, um grupo de mestres profissionais que começou, agora na pandemia, a oferecer serviços particulares de narração de RPG. Ian, dá um oi aí pra galera. E aí, galera, boa noite. Muito obrigado aí pelo convite, Rodrigo. É um prazer estar aqui debatendo com os colegas aqui esse tema interessante. Vai ser legal, vai ser legal. Boa. E vamos ao Jaime Daniel Cancela. É criador e coordenador do Dia Nacional do RPG desde sua criação em 2018. Em seu histórico na promoção do RPG e jogos analógicos estão várias palestras e oficinas, assim como a participação na organização de outros eventos como o terceiro simpósio RPG e Educação em 2004 e 2006 e o Dia D RPG em 2007 e 2008 e o RPG Com de 2008 a 2011, entre outros. Atualmente adotou o apelido O Metagamer e redige resenhas e artigos sobre jogos, realiza oficinas gratuitas e prepara seu primeiro livro sobre as técnicas secretas do RPG. Jaime, diga um oi aí pra galera. Pessoal, obrigado por ter falado com todo mundo, obrigado por ter convidado. E eu só estou esperando o dia que os canais de televisão vão perceber o valor do Hagabashi como apresentador. Que é só assim que eu vou voltar a assistir TV aberta. Hagabashi no Jornal Nacional, assim, apresentando. Que Pedro Bial, que nada. Hagabashi tem que ocupar esses lugares. Obrigado por ter chamado, Odinho. Show, vamos lá. Bom, galera, vamos lá. Agora é a abertura oficial para quem está aí no chat. Galera, vão chegando aí, vão sentando no chão, na cadeira, no sofá, na poltrona, na parede, no sofá, no teto, onde você achar que é mais confortável. Tá valendo. O importante é você estar aqui conosco, reunido, escutando tudo que a gente tem aqui a compartilhar com vocês. Sendo assim, vou explicar o porquê desse tema. Gente, há quase 2 semanas atrás, nós nos deparamos com uma notícia um tanto quanto inusitada. Foi publicada no Diário Oficial Local a revogação da Lei número 6.445 de 2002,
que proibia a comercialização do jogo RPG no município de Vila Velha em decorrência da falta de informação e ignorância geradas em torno de um caso de assassinato não esclarecido na cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, no ano de 2000, onde a investigação inicial apontava que a morte da vítima teria sido causada por uma situação de jogo de RPG, supostamente numa morte ritual, de acordo com preceitos satânicos. Análises jurídicas posteriores apontaram a inexistência de nexo causal entre o RPG e o assassinato da vítima. Mas, além da perda de uma vítima, da vida da vítima, havia sido feito um estrago considerável na imagem do RPG e seus praticantes, onde casos de preconceito foram vivenciados pelos praticantes da época e que, em uma certa medida, ainda perdura até hoje, como fruto da ignorância daqueles que maldizem o RPG. Essa foi a motivação de trazer esse tema. Quero dizer a todos, e também eu já até dei uma palavrinha com os convidados, que nós não precisamos, inclusive, ficar com preconceito externo. Podemos também comentar e trocar ideias sobre o preconceito interno que ocorre também entre os RPGistas. Esse é o momento da gente trocar ideia e refletir sobre o nosso atual cenário de RPG e esses preconceitos que nos ameaçam e aqueles que estão à nossa volta. Bom, para quem está participando aí no chat, como é que funciona? Eu vou fazer 4 perguntas. Essas perguntas, cada um dos convidados irá respondê-las. E vocês sintam-se à vontade para comentar e fazer perguntas que eu irei encaminhar para cada um deles também comentar sobre o que vocês estão dizendo aí no chat. Beleza? Então vamos começar. Queridos convidados, a primeira pergunta é: como foi o primeiro momento que você sentiu estar sofrendo preconceito por estar jogando RPG? E primeiro a comentar, eu convido o Marcos Mauro. Então, eu acho que a primeira experiência de discriminação que eu tive... Nossa, eu tô falando como se fosse um relato terrível, assim. Tomara que não chorem aqui. Mas é uma situação que eu acho que muitos jovens na época podem ter sofrido, né? Que, tipo, por um momento tu tá tentando montar um grupo de RPG, tu tem amigos dispostos a jogar RPG, só que, obviamente, além do RPG que tu quer jogar, tu também tem tua vida pessoal e tu quer construí-la. Só que muitas vezes, a partir da feita que tu desenvolve um hobby desses, muitas pessoas tendem a se afastar. Assim, eu não vou dar justificativas, mas sim suposições. Primeiro que muita gente vai achar que RPG é um jogo meio que infantil, apesar dos apesar, pelo fato de que é muita conversa, um apelo da imaginação envolvido, tem os dadinhos, tem os bonequinhos, tem os livros com as suas gravuras meio fantasiosas. Então, imagina uma situação em que nós, na minha idade, que eu fui um pouco tardio para RPG, fui lá pelos meus 15 anos, em que já estávamos descobrindo os beijinhos. Pelo menos na minha época foi um pouquinho tarde. É claro que isso acaba afastando um pouco. Assim, naquela minha época, talvez eu senti o preconceito. Não só isso, mas também eu acabei... algumas amizades acabaram se tornando um pouco diferentes em relação às que foram mais duradouras, por se alinharem aos meus interesses. E assim, eu posso dizer que foi a pior situação? Não, mas eu já passei por coisas bem piores, assim, foram até um pouco mais recentes. E eu digo assim, aqui no prédio da casa dos meus pais. E, bom, pelo que tu já relata, né, Rodrigo, eu curto uns RPGs um pouco mais pesados, né? Mas de acordo com a minha idade, mas querendo ou não, eu jogava numa área de lazer aqui do prédio e atraía, assim, uns amigos, tinham pessoas que observavam e tal, e só que nunca entendiam porque eu estava lá junto com eles, porque a gente estava jogando aqueles dados. E chegou um boato no prédio que eu era um traficante.
Não sei como construíram essa narrativa, mas acabou que eu fui pintado como um traficante, ficou esse boato super esquisito, e depois disso a gente teve que ficar um tempo afastado para poder jogar RPG. Depois veio a pandemia e essas outras questões. Mas óbvio que somado essa questão de acharem que eu sou um traficante, porque aparentemente isso, eu não estou com os dados aqui, mas vocês sabem as formas dos dados, parece muito pedra de crack, né? Aí então eu sou pintado de traficante, né? Mas claro que também vai somando uma visão muito fechada sobre os nossos jogos. Por exemplo, é muito conveniente, eu estou com uma camisa de banda aqui, é uma diaba que eu estou vestindo. Obviamente que algumas mães, pais e senhoras iriam ficar um tanto chocadas com isso. Mas são coisas somatizadas pela vivência, pela cultura e essas questões que acabam criando preconceitos sem saber exatamente o que está rolando. Embora eu preferisse que eles não ouvissem, que eu narrasse, porque iria ser um pouco pior. Perfeito. Vou passar agora para o Rian. Então, sobre essa coisa toda do preconceito, acho que, assim, pensando cronologicamente, né? Pensando assim, no primeiro momento, no momento em que eu descobri ali aqueles colegas no recreio da escola jogando RPG, eu tinha meus 10 anos, quando eu vi isso acontecendo. Depois dali foram surgindo algumas dúvidas dos meus pais, por exemplo, de o que é isso, como é esse jogo e tal, e alguns colegas, mas eu não consigo entender, às vezes, como maldade das pessoas só. Às vezes, sim, tem uma má vontade de entender, sabe? Mas, às vezes, era uma coisa muito mais de não saber do que se trata, porque, de fato, não era uma coisa divulgada, né? Até hoje, nas mídias mais tradicionais, você não ouve nada sendo dito, né? Foi a internet e essas mídias alternativas que foram falando sobre o assunto. Então, eu acho que o episódio mais memorável foi quando eu ganhei de presente de uma amiga o Mago, a Cruzada dos Feiticeiros. Ela me deu o livro, porque ela não fazia ideia do que era. Ela tinha um livro e falou, não sei o que é. E o livro era Cruzada dos Feiticeiros, meu Deus. Eu tinha 14 anos quando eu ganhei. E aí, um dia, voltei de algum lugar e meus pais tinham dado uma folhada no livro e eles jogaram o livro no lixo. E eu perdi o livro, O Mago, a Cruzada dos Feiticeiros, que é um livro fantástico e raro hoje em dia. E isso, pra mim, pontuou muito, assim, foi a primeira vez que eu senti assim, cara, eles não entendem o que é, e por não entender, imediatamente odeiam. Relacionam com é a coisa do Satanic Panic, né? Vocês já ouviram falar disso, imagino, né? Tipo a coisa do Satanic Panic, que é um movimento que aconteceu muito nos Estados Unidos, mas que teve as suas repercussões aqui também. E aí, ao longo do tempo, eu acho que eu passei a lidar isso de uma maneira diferente, assim, tentando explicar para as pessoas e desmistificar. Então, por exemplo, eu tinha uma prática que era, eu não jogava em lugares públicos nunca, que era para não gerar essas confusões, assim, não jogava em shopping ou em, sei lá, playground eu jogava dentro de casa, porque acho que era a melhor maneira de, se alguém tivesse curioso, você tinha o tempo e o espaço para explicar aquilo. Agora, quando você joga num lugar público, a pessoa que... Eu lembro que já fui expulso de um shopping, porque a gente estava jogando na praça de alimentação, shopping aqui de Fortaleza, e eles disseram que não podia jogar e tal. Eu não sabia que já tinha uma galera que frequentava aquele shopping e fazia uma baderna, assim. E aí a gente foi expulso do shopping porque a gente não podia jogar. Foram alguns eventos, assim. Mas acabei levando tudo muito eles não entendem e eu entendo que eles não entendam, sabe? E aí cabe a mim, sei lá, como uma pessoa que está tentando fazer com que a coisa vingue, né? Tentar explicar para as pessoas, assim, o que é e tentar influenciar outras pessoas. Eu cheguei a um momento da minha vida que eu tive um grupo de RPG que eram de pessoas que nunca tinham jogado antes e começaram ali, entendeu? E nisso eu já tinha alguns anos de experiência, mas peguei uma galera que nem era nerd, uma galera que não era nerd mesmo, sabe? Uma galera que não era desse ciclo social da cultura pop e tal. E chamei a galera pra jogar, o pessoal o pessoal meio de várias tribos diferentes e deu super certo, porque quando você explica com calma e da melhor forma, as pessoas, elas não têm por que não gostarem, né? Tipo, as barreiras se quebram ali. Então a comunicação, acho que acaba sendo
o melhor caminho, e essa foi a forma como eu senti. Eu senti esse preconceito com, assim, apesar do Cruzado dos Feiticeiros, eu senti ele, tentei levar ele com leveza, né? Foi assim que aconteceu pra mim. Mas ainda sinto o meu Cruzado dos Feiticeiros. Tá. E por fim, Jaime. Então, é que assim, eu comecei a jogar na década de 90, bem antes dos casos de Ouro Preto, Teresópolis, Guarapari, todas essas coisas acontecerem. Na década de 90, já éramos meio esquisitos, verdade seja dita, né? Ou o povo que só andava de preto, ou, sei lá, o povo que ficava fazendo atividades. Eu, desde o começo, desde que comprei o AD&D lá, da editora Abril lá, do Grossão, desde que comprei o meu primeiro Vampiro à Máscara, eu andei com o livro para cima e para baixo. Eu era um cara de 24, 25 anos quando comecei a jogar. Eu já era um adulto, certo? Não era um moleque. Eu trabalhava no Tribunal de Alçada Civil, quer dizer, né? Quando qualquer coisa, eu sou trabalhador, então eu nunca fiz questão de esconder que eu era jogador de RPG. Todo mundo sabia, inclusive no tribunal, todo mundo sabia que eu era jogador de RPG. E as pessoas me perguntavam que diabo de jogo era isso. Um dia que eu mostrei o manual de AD&D, a pessoa falou, eu tenho que ler esse livro inteiro para jogar esse troço? Né? Ficaram, é um jogo diferente e tal. Quando aconteceu, porque aconteceu em 2000 em Teresópolis também, né? Aconteceu um lance em Teresópolis envolvendo porque era um mestre de RPG que usava RPG para traficar drogas. Então, é um negócio complicado. Aí teve o Ouro Preto. Aí em 2003 ou 2004, agora não falta a memória, aconteceu o Guarapari. Entendeu? Nesses casos, tem algumas coisas ligando para você. Aí o que acontece? Foi um caso atrás do outro, e imprensa sensacionalista e um procurador da República que estava doido para aparecer, né, que tomou isso como cruzada pessoal, a ponto de fazer umas coisas meio ridículas, inclusive. Aí começou a coisa a ficar mais apertada. Nessa época, eu tinha entrado na Lutas Culturais. A gente fazia projetos para a Prefeitura de São Paulo com RPG. Você vê, aí já tinha feito projeto com o governo do estado, tinha uma aventura de RPG numa revista de ensino médio do MEC, distribuída para todas as escolas de ensino médio. Então a RPG não tinha uma pecha. Aí de repente veio esse troço que bateu forte. Houve um monte de problemas? Houve. Na época do Orkut, né? Era o Orkut que eu acessava e tal, e tinha gente que me procurava falando assim, estão me acusando de corrupção de menores, porque eu meto RPG com o pessoal aqui na minha cidade. Sério. O caso esse caso de Vila Velha foi um grande problema. Eu tive envolvido indiretamente porque eu frequentava a Devir, eu tinha amizade com o Douglas Reis, a gente sabia o que estava acontecendo lá. Né? E, inclusive alguns pormenores tal, do caso, e por que a Devir, inclusive, não tomou uma parte mais ativa do negócio, e no final das contas eles tinham razão, foi a melhor coisa a fazer realmente. Mas eu tive pequenos problemas, entendeu? Mas por causa que eu era um adulto e as pessoas me conheciam e tal, e a minha postura, eu tive problemas, por exemplo, no céu. Quando a gente fazia um projeto de RPG nos céus, né, da prefeitura, na época da gestão da Marta Suplicy, a gente fazia um projeto de RPG em 21 unidades do céu de São Paulo. E a prefeitura tinha comprado um livro de RPG. Como é que você vai fazer jogos e tal? E a bibliotecária dos céus, quando a gente chegou lá, era o céu, Butantã, acho que era Butantã. Os livros de RPG não estavam na prateleira. Aí eu fui tirar satisfação onde estão os livros do RPG. Aí a diretora da biblioteca veio falar comigo que ela tinha trancado no armário. Eu falei, por quê? Porque o meu pastor me falou que é RPG e eu não quero que o pessoal aqui leia. Aí eu entrei numa discussão com ela, os livros não são seus, os livros são da biblioteca e responde à Secretaria de Cultura de São Paulo. Você não tem o direito. E eu vou entrar em contato com a secretaria para reclamar sobre isso. E eu reclamei, os livros voltaram, eu não lembro se ela foi afastada ou não, entendeu? Na mesma época, no caso de Guarapari, eu, a Maria do Carmo e mais algumas pessoas da luta fomos... Não, desculpa, nessa entrevista não tive. Eles foram entrevistados no programa da Record,
para falar sobre o que era RPG. E eles simularam uma aventura de RPG. Normal, bacana. Quando a Maria veio conversar comigo, ela falou, foi bacana a entrevista, tal, vamos aqui na Record. Quando passou no ar na Record, eles colocaram uma música sinistra ao fundo, tocando, e a pessoa começou a narrar como parece que ele estivesse narrando um assassinato. Aí a gente falou, tanto que na semana seguinte a gente foi entrevistado pela TV Cultura, pelo um repórter conhecido agora, não sei o que, Quiroga, que virou apresentador depois, e a gente teve que enquadrar ele antes do negócio, falou, a gente vai dar essa entrevista, mas você vai me dar pessoalmente essa garantia que vocês vão fazer isso. Então, sim, a gente viu pequenos casos, casos não de tão grande vulto, mas muito importantes para cada pessoa, como, né, o seu caso que você perdeu seu livro, tal, gente que teve livro queimado, gente que eu vi acontecer vários casos, mas eu pessoalmente, somente uma vez que eu fui alvo de preconceito foi realmente no tribunal, né? Mas rapidamente a gente resolveu isso depois. Bom, antes de eu passar para a próxima pergunta, eu quero só fazer um rápido compartilhamento da minha vivência. Eu nunca sofri preconceitos pesados. Eu vivo até hoje são aqueles preconceitos leves, tal como se é coisa de criança, como o Marcos citou. É muito frequente, gente. É muito frequente, do tipo, quando é que tu vai crescer? Fica fazendo essas atividades de criança. Ou quando eu vejo chamarem pessoas que passam o domingo inteiro jogando RPG de vagabundos, que estão ali jogando o tempo deles fora, que poderiam estar fazendo algo melhor. Aí eu fico imaginando o que leva as pessoas a pensar que aquele ato simples de lazer, de jogar RPG, a torna aquela pessoa um vagabundo, como se fosse diferente de escutar música, como se fosse diferente de ver um filme. É lazer, gente. E eu acabo tendo que testemunhar, inclusive já tive até um embate com a mãe de um desses meninos, porque ela foi muito incisiva nesse assunto e eu tive que comprar, porque foi do meu lado, eu não consegui ficar parado e deixar o garoto passar essa situação. Eu sei que eu ultrapassei o meu limite, mas foi tão agressivo que me atingiu. Eu disse, não, a senhora está muito equivocada, a senhora não pode dizer isso. Claro que eu não quis dizer para ela como ela deveria criar o filho dela, mas eu disse que ela não poderia falar coisas que ela não conhecia e que se ela quisesse, ela poderia conversar mais comigo, que eu poderia trazer mais informações para ela. Ela ficou um bom tempo depois sem falar comigo, mas eu não consegui deixar barato daquele jeito que ficou. E são coisas que não são tão assim estratosféricas, mas é repetitiva, gente. É impressionante como se repete. E a gente vai tratar isso mais à frente nas perguntas, que é como a gente tem que lidar com isso. Vamos lá. Só vendo aqui, lembrei até de algumas situações assim que eu falei assim, de vez mais falando dessas coisas pequenas, tem muita coisa que você escuta, né? Por exemplo, nossa, tu tá tanto tempo jogando isso que tu tá começando a ficar louco, sabe? Ou coisa do tipo. O engraçado é que o exemplo até levanta uma crítica. Para os meus pais que jogaram meu livro fora, rapidamente o RPG deixou de se tornar tão prejudicial quando ele começou a me trazer retorno financeiro. Porque eu muito cedo comecei a empreender dentro do RPG, assim, né, com os grupos e participando de eventos patrocinados pela prefeitura, editais, etc, né? Então, quando ele começou a se pagar e, tipo, eu começava a trazer grana disso, aí isso parou de ser um problema. O que é um problema, na real? Porque, tipo, o hobby, ele só pode ser válido se ele é rentável, se ele traz um retorno financeiro, se ele é uma profissão, ele não pode ser um hobby por um hobby, entendeu? Eu acabei transformando porque eu acabei tendo uma iniciativa que é minha de empreender, mas muitas pessoas não vão ter. E eu tenho certeza que elas passam pela mesma coisa que você estava dizendo, do lance de isso é uma coisa de vagabundo, é falta do que fazer, por que tu não vai arrumar um trabalho, né? Isso é muito absurdo, assim, a pessoa não poder ter o direito à liberdade de curtir ali um momento. Enfim, queria se fosse uma pelada de futebol, ninguém falaria nada, né? Fala, tipo, Marcos. Em relação a essas questões de preconceito, porque no RPG, tal como um pouco sobre os videogames, a gente vê 3 coisas em comuns. Ou é coisa de criança,
ou é o Satanic Panic, como o Rian falou, ou que tipo, não é rentável. Tipo, essas três coisas se acabam aí. Porque como pode ser coisa de criança se é satânico? Já tem isso daí. E o segundo, como é que vai ser uma coisa de vagabundo se nessa época atual de financiamento coletivo, como é que uma pessoa vai investir um dinheiro tão grande para um material tão completo e ser um vagabundo? Acho que tem que ter uma comissão para poder comprar esses jogos. Então não tem como pensar que a pessoa não ganhe uma vida para poder investir no seu hobby. E são essas questões que normalmente eu acabo vendo que acabam entrando num conflito que é o que acaba sendo preconceito, uma coisa que a pessoa não entende e acaba criando argumentos que são contraditórios entre si. É claro, vão ter coisas que nem todo mundo vai entender e vai requerer tempo para poder entender, mas que ao mesmo tempo que pode ter coisas que são para crianças, também tem coisas que são para adultos, tanto para filmes, quanto para jogos, quanto para livros, principalmente. Afinal, tu não vai dar para uma criança um livro de medicina, né? Um livro de medicina de R$500. Ela não vai entender. Mas a gente não tem esse tipo de discussão quando se trata disso. O grande problema que a gente ainda enfrenta no RPG é que ele ainda é um nicho, apesar dele estar tendo uma popularidade atualmente. Stranger Things está nos ajudando, né? Perfeito. Vamos então à próxima pergunta, que é: como você trabalha ou se articula em relação à opinião da sua família ou de seus amigos não praticantes sobre o que é o RPG? E dessa vez quem começa é o Rian. Tá mutado. Tá. Agora. Alô? Tá me ouvindo? Tem um bug aqui no microfone. Então, sobre como eu me articulo, né? É uma pergunta muito engraçada, porque agora que eu trabalho com RPG, as pessoas vêm me perguntar assim: ah, mas tu tá trabalhando com o quê? E aí, instintivamente eu falo: ah, eu tenho uma loja no Instagram. Ou então, sei lá, eu faço umas coisas aí, entendeu? Porque eu sempre acho muito complicado explicar que, eu narro profissionalmente. Ou, eu tenho uma loja de artigos de RPG. Porque sempre vai surgir a dúvida de, tá, mas e o que é RPG? E às vezes você tá com o saco de explicar, porque você acha que, eu quero explicar para essa pessoa. Mas às vezes você não quer, sabe? Então, também rola um pouco de, assim, você vai encontrar um amigo antigo e fala: e o que é que tu tá fazendo? Eu sempre sinto um bloqueio de não dizer o que eu tô fazendo, porque eu tenho a sensação de que eles vão levantar essa coisa do, pô, tu ainda tá jogando RPG, velho. Amigos com quem eu jogava, sei lá, que eu comecei jogando, digamos. Então, a galera que, assim, eu tinha 12 anos e jogava com ele. E agora eu tenho 27 e eu ainda jogo. Eu fico pensando, eu falando assim, eu ainda tô jogando RPG, eu ainda jogo RPG. E eles dizendo assim: meu Deus, você ainda tá jogando. E é uma coisa muito entranhada, porque, assim, alguém que tem uma vivência de tanto tempo já deveria estar, né, meio que cagando pra isso e levando numa boa, mas acaba sendo uma coisa meio intrínseca. Mas, no geral, eu levo com muita leveza. Eu acho que a maioria das pessoas da minha família, meu ciclo mais fechado familiar, né, entendem o que é o jogo pra mim. O meu irmão também joga, meu irmão mais velho, eu influenciei ele pra jogar. Tenho muitos primos que jogam também, que eu influenciei a jogar, e que jogam comigo, inclusive. E no meu meio de amigos, assim, muitos dos meus amigos que não jogam já jogaram em algum momento, entende? Tipo, em algum momento eu já trouxe eles para jogar e eles sabem o que é, entendem o que é, e acaba sendo uma coisa de boa. Nunca tive uma reação de, mas você joga ainda, entendeu? Acaba sendo um preconceito que eu acho que as pessoas vão ter, sabe? Por uma questão talvez de status, por uma questão de expectativas, né, dessa competição assim que existe, mas eu acho que é super de boa, assim. Nunca tive tantos problemas na relação familiar depois da maturidade com isso, não. Mais novo, sim, já tive bastante, mas depois de adulto, meio que tudo bem.
Tudo bem, todo mundo sabe que você joga e tá tudo bem. Próximo, Jaime. Cara, tô jogando desde a década de 90, né? A bem falar, eu vou dar um exemplo que eu já dei várias vezes. Eu conheci minha esposa numa mesa RPG. Minha esposa é Maria do Carmo Zanini. Praticamente todo RPGista já ouviu falar ou já jogou algum jogo que ela tenha trabalhado. Ou seja, jogos é uma coisa da nossa casa. A minha filha nasceu no meio de um monte de jogos. Ela já jogou mais board game do que a maior parte das pessoas do Brasil. Entendeu? Talvez até tenha jogado alguns mais do que eu, porque cada vez que ela vai nos eventos e eu tenho que ensinar um jogo, ela fica jogando um monte de coisa. Isso se reflete nas minhas amizades. Quando minha filha nasceu, 90% contado das pessoas que foram na maternidade eu conhecia por causa do RPG ou board game. Os outros 10% era parente. Então, quer dizer, meus parentes sabem, todos os meus parentes sabem que eu jogo. Talvez eles não entendam o que é os jogos. A maior parte deles, inclusive, não entende. Minha mãe mesmo, pouco entende do jogo. E ela não faz diferença nenhuma. Quando aconteceram os crimes lá, que não sei o quê, eles chegaram nela e falaram, mas seu filho não joga tal, não sei o quê. Sim, joga. E o que você acha? Confio no meu filho. Se ele fala que é uma coisa boa, eu não tenho problema nenhum. Ele sabe o que está fazendo. Então, quer dizer, é muito mais comum eu encontrar pessoas que não conhecem e vir conversar comigo para entender o que é, inclusive por causa das palestras, por causa das oficinas, por causa das atividades da prefeitura. Eu sou oficineiro da prefeitura. Bom, até ano passado eu era oficineiro no município de São Paulo de RPG. Então, tratar sobre RPG para mim é uma coisa natural. Eu estou no mercado, trabalhando profissionalmente no mercado desde 2004. Então, faz tanto parte da minha vida que eu já não sei o que é não fazer isso. E mesmo a família da minha esposa, que é maior do que a minha, por exemplo, a gente também trabalha no negócio, então todo mundo já está ciente. Então, para nós, faz parte do dia a dia, na verdade, divulgar o que é RPG e board game para gente. Então, é uma pergunta para mim que é meio... E aí, Jaime, como você acordou hoje? Tudo bem, obrigado e tal. Toca a vida. Então... Para mim, faz parte do meu dia a dia realmente lidar com pessoas que conhecem e não conhecem RPG. Inclusive, a proposta das oficinas, eu não faço, você sabe, eu não faço oficina para jogador realmente. Eu não faço oficina para jogador e mestre experiente. Eu faço oficina para narrador inexperiente ou inseguro, ou jogador que nunca jogou, que nunca narrou. É esse pessoal que eu vou atrás. Então, para mim, faz parte do dia a dia ensinar isso. Então, quer dizer, eu lido muito bem com isso, é uma coisa tão natural que é natural. Perfeito. Marcos! Então, eu acho que já falei um pouquinho sobre como é o relacionamento com a minha família. Minha mãe confia muito em mim, então ela nunca vai associar RPG a alguma situação extremamente sombria. E isso muito se soma, porque eu nem sempre mostro o que eu compro. Mas tem coisa que realmente... A minha mãe é religiosa. Então vai ter coisa que ela nunca vai entender. Ela sabe que eu jogo RPG. E às vezes ela até deve ter ouvido algumas das minhas barbaridades enquanto eu estava narrando. Mas nunca chegou ao ponto de ter uma discussão. Porque tem a questão da confiança. E afinal, né... Foi ela que me criou, né? Ela vai questionar quem criou o filho dela? Pois é. Já o meu pai, ele é muito mais de boa com essas questões. Porque ele sabe que muito do que eu escolho se alia a reflexões que eles têm. Entre os meus amigos, eu já não tenho tanto... Não tenho tanto problema, porque, como eu falei, muito relacionado... Os amigos que eu tenho, muitas vezes, são relacionados ao alinhamento de interesses que a gente tem, né? Querendo ou não. Então, muita gente que eu conheço, muitos amigos próximos que eu tenho, eles entendem de RPG e muitos até jogam. Os que menos têm, assim, contato, a gente conversa e tal, eles entendem o que é o RPG, muitos talvez nem tenham interesse, mas eles entendem, assim, que é um hobby, é uma coisa que eu gosto, tal como existem coisas que eles gostam,
eles vão fazer no tempo de hobby deles, só que eu tenho a forma de curtir meu momento enquanto eles têm o deles. Aí, atualmente, o que eu estou fazendo é com a minha namorada levar ela pro lado dado da força. E, assim, ela entende de jogos. Ela joga os jogos dela e tal. Ela é zerada na RPG, tipo, ela não sabe nadinha, mas ela tem a disposição, ela me dá o apoio, ela entende um pouco sobre a minha participação da cabana, dos trabalhos que eu faço, então tá lá me apoiando. E, querendo ou não, assim, eu não diria se ela tem disposição para jogar, mas ela tem espaço para querer ouvir e eventualmente participar. Então, querendo ou não, eu sou bem resolvido assim com a proximidade das pessoas que eu tenho. Mas assim, em relação a desconhecidos, tem muito aquela questão de, como eu falei, a disposição da pessoa querer ouvir sobre isso. Se ela está perguntando é porque eventualmente ela está curiosa, ela quer saber porque tal personagem falou de RPG, até porque eu acho que um tempo atrás o Big Brother falou um pouco sobre isso, o apresentador lá, por exemplo. E eu não tenho problema de explicar, assim, obviamente eu vou explicar da forma mais enxuta e mais compreensível possível, porque a gente nunca vai querer explicar 250 páginas do que a gente consome para uma pessoa que é zerada nisso, né? Perfeito. Antes de eu ler aqui a pergunta ler o comentário do Dmitry, compartilhar com vocês que eu tenho duas situações, uma no passado e uma atualidade, que é onde eu exercito a minha capacidade de transmitir o conhecimento, tirar da ignorância as pessoas em torno do RPG que estão à minha volta. A primeira foi uma parente próxima, que muito naquela época de Ouro Preto e dentre outras situações similares, chegou para mim e ficou com uma cara bastante preocupada. Ela não chegou agressiva, não chegou opressiva, pelo contrário, chegou acolhedora, querendo escutar de mim o que era o RPG e por que eu me envolvia com isso. Nossa, aquele momento foi único para mim, porque, primeiro, caiu uma pedra gigante em mim. Eu não estava preparado naquele dia, não sabia o que estava de fato acontecendo, mas acabou que eu consegui parcialmente transmitir a informação. Eu senti que não foi completo, porque a pessoa se contentou com o que escutou, mas não se aliviou. Eu vi que o semblante tenso estava na pessoa. E isso me marcou muito, gente. Muito, muito, muito. E é um dos efeitos que me entristece quando a gente vê esse preconceito espalhado. Não só pelo Brasil, deve também ter em várias outras partes do mundo, mas é o que a gente vive ao Brasil. E tem muito do que se é dito e não dito, sem se tomar conhecimento do que realmente é. E aí eu, pelo menos, entendo que cabe a nós, em uma certa medida, claro, como o Marcos falou, não vai dar para a gente falar um livro inteiro, mas em uma certa medida trazer a explicação do que é de fato RPG para que a pessoa não se preocupe tanto. E a segunda situação, que é a de hoje, aqui dentro de casa, eu tenho um canto na sala em que eu peço autorização para minha esposa para colocar meus livros. A gente não tem tanto espaço assim. E eu também já tinha me proibido de colocar no quarto. Então, ao menos um canto na sala eu quero. Aí ela me autorizou a colocar um canto na sala. Só que alguns livros têm títulos relativamente problemáticos para quem não conhece o RPG. Por exemplo, Demônio, a Queda, do Storyteller. Gente, eu tenho que admitir que eu já teve momentos de maldade minha de querer deixar em um ponto mais visível. Mas a maioria das vezes ele está dentro do conjunto de livros de storytelling. Mas é recorrente eu perceber mudança de posição de livros. Afinal de contas, a coleção é minha. Eu vejo como é que ele está posicionado e quando ele muda. E por acaso, esse do Demônio a Queda vai sempre lá para o fundo. Sempre lá entre os últimos. Aí eu já penso, opa, passaram por aqui. Aí é quando é o sinal que eu preciso de começar a conversar em casa. Porque tem muitas pessoas que passam aqui em casa que são ignorantes no sentido de que elas não me procuraram para saber o que é aquilo. E aí eu que vou atrás delas e tento tocar no assunto, esclarecer,
trazer um pouco de tranquilidade e que aquilo ali é um jogo, que ela não precisa se preocupar que eu não sou nenhum satanista. Beleza. Uma coisa que eu queria falar é que em casa eu sou a pessoa que censura o que entra. Então, por exemplo, quando eu tinha comprado o livro do Shadow of the Demon Lord, por bastante tempo ficou na mesa de casa o livro, porque eu ficava lendo, folheando. Aí a minha mãe chegava, olha só que livro lindo, a capa não é bonita, na verdade. Aí eu falo, mãe, a senhora só vê a capa e a contracapa, tá? Não abre o livro, por favor. Aí eu dou a desculpa, porque eu tô lendo aqui, pode ser que desmarque e tal, é isso. Perfeito. Eu acho que, antes de entrar na pergunta do Dimitri, da fala do Dimitri, eu acho que, assim, a gente não pode culpar as pessoas que não entendem o que é por não entenderem, né? Por exemplo, não dá para culpar uma mãe preocupada com o filho porque ela não entende o que é aquilo e está se preocupando com a educação dele ou com a formação dele, porque realmente existem muitas coisas problemáticas que podem surgir, né? Outras coisas são principalmente satanic panic mesmo, mas é válido essa preocupação. Acho que o problema maior está na desinformação, sabe? As mídias que compartilham desinformação e prejudicam o trabalho sem fazer a pesquisa devida, sem informar da maneira mais adequada. E aí o nosso papel dentro do RPG é promover ele da melhor forma, e isso às vezes é lidar com uma pessoa que não entende e explicar para ela da melhor forma que a mídia tradicional não faria, né? Mas eu sinto, não sei, vocês podem até dizer se vocês discordarem ou concordarem, que de uns anos para cá se tornou super fácil explicar para as pessoas o que é RPG. Bem fácil mesmo, porque às vezes é só Ctrl+C, Ctrl+V. Né? Olha esse link aqui, ó. Aí tem um cara no YouTube explicando, tem uma galera jogando no YouTube. Eles já viram isso em algum lugar. Quase todo mundo que eu falo assim, eu jogo RPG. Eu sempre escuto alguém dizer assim, eu já joguei. Eu sempre escuto. Eu já joguei uma vez. Todo mundo já jogou uma vez, ou então conhece. Tem um primo que joga. Meu irmão joga, entendeu? Então, acho que nos últimos 10 anos se tornou bem fácil explicar o que é RPG. Não está mais tão difícil, a gente espera que a próxima década aí melhore ainda mais, né? Começa a se tornar mais fácil ainda. Antes que a gente passe para a próxima pergunta, eu não queria deixar aqui um comentário do Dimitri passar despercebido, que eu achei interessante o comentário dele. Aí primeiramente eu vou jogar no peito do Rian, mas quem quiser complementar fica à vontade. O Dimitri perguntou o seguinte: a sociedade utilitarista pautada no capital sempre vai diminuir o lúdico. Imaginação, jogo, fantasia, tudo isso fica abaixo do ganho. Absurdo. O que tu acha, Rian? Tu mandou isso pra mim porque o Dimitri é meu amigo, Vai lá. Ele falou bonito, viu, Dimitri? Eu vou até ler de novo aqui o que foi que ele disse. Meu Deus. Cara, mas esse lance que entra muito no que eu tinha dito, né? No lance da gente diminuir o lúdico a ele só ser meio que válido quando ele está relacionado ao mercado. Então, por exemplo, se eu vejo numa prateleira de uma loja de uma loja conhecida, como, sei lá, Americanas, um livro de RPG, a Americanas está vendendo, então não pode ser ruim, entendeu? Então existe uma lógica capitalista de que se passou por um processo de mercantilização aberta e extremamente popular, é porque não pode ser ruim, entendeu? Tá ali, é bom, é ok, entendeu? É um fenômeno que vai acontecer com outras coisas, mas o RPG perpassa muito por isso. O RPG, ele é feito de maneira muito independente no geral, apesar de a gente ter umas grandes editoras, mas até tive esse debate um dia que mesmo no nível de editora mesmo, todas as editoras de RPG são pequenas. Em nível de editora mundial, todos são pequenos. E aí acaba que, por ser uma coisa muito independente, dá uma sensação de que é muito amador, talvez, para as pessoas que não entendem, sabe? E aí, como é uma coisa obscura, a lógica capitalista faz com que elas deslegitimizem. Não vejo vendendo em lugar nenhum, não vejo ninguém, não vejo propaganda na televisão, não vejo... E é isso que aconteceu nesse que eu estava falando, né? A partir do momento que tem filme passando isso, tem série falando disso, tem canal no YouTube, na Twitch falando disso, fica muito mais fácil, porque a lógica capitalista diz, você está vendo em todo canto, é porque todo mundo está comprando, e se todo mundo está comprando, eu quero comprar também. Entendeu? Isso é bom para a cena, mas também é ruim porque limita, né, a coisa ao lucro. Tipo,
limita a ludicidade e transforma simplesmente numa ferramenta mercantilista. É uma coisa muito complicada de conversar. Dimitri sempre trazendo essas coisas pra gente parar pra pensar, né? Botar a mão na cabeça e olhar pro céu, assim. Mas é isso aí. Minha fala é essa. Tá. Alguém quer complementar ou eu passo para a próxima pergunta? Eu acho melhor passar, porque assim, desculpa, eu discordo de algumas coisas que o Rian falou. Mas eu sei que se a gente começar a falar nesse assunto, Vai fugir. vai o programa inteiro. Tá, Entendeu? ótimo. Então, eu concordo com ele do ponto de vista que é importante, sim, realmente é importante. E tem outras consequências, tal, mas eu acho que vamos tocar. Tá, ok, vamos nessa. A próxima pergunta, galera, é o seguinte: como você hoje lida com situações de preconceito ao RPG? Aí, dessa vez, quem começa é o Jaime. Formula de novo a pergunta? Como é que você lida hoje quando você testemunha um ato de preconceito ao RPG? Como você aborda, como você explica para as pessoas? Olha, considerando que eu esteja na situação, ok? Que eu seja o alvo da cena, a primeira coisa que eu vou ver com a pessoa, né, é interrogar, é perguntar assim, o que ela pensa que é. Primeiro, para entender qual é o pensamento dela e o que tem que ser desmontado. E principalmente se é uma pessoa que está aberta ao diálogo. Porque se for uma pessoa aberta ao diálogo, ok. Então, primeiro eu preciso entender qual é a ideia errada que ela tem. Para eu ir direto no ponto nevrálgico da questão. Entendendo essa questão, eu vou usar os argumentos que eu tenho, que vão ser vários, né? Porque tantos anos e tantos projetos e tantas atividades e tantas discussões que eu tive, eu consigo realmente discutir com vários tipos de pessoas diferentes. Tá? Agora, se eu vejo que é uma pessoa que não está para argumentar, eu não vou perder meu tempo. Porque o que ela quer é simplesmente um motivo para criar uma celeuma, para criar uma polêmica e criar uma situação. O que eu vou falar, você assim, se o pensamento está errado. E uma das coisas que eu mais falo é assim, eu vou dizer o seguinte, no Brasil inteiro, eventos de RPG estão acontecendo com o aval de Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura, a nível municipal e estadual. Tá? Existem prefeituras que fazem fazem oficinas de RPG. Existem governos estaduais que favorecem, através de leis culturais, tal, não sei o que, atividades de RPG. O RPG está aqui no Brasil há dezenas de anos. A grande mídia não fala de RPG porque não é um assunto interessante, mas você vê RPG presente em quadrinhos, em filmes, em séries. O RPG faz parte do quadro cultural das pessoas. Por que é ruim? Qual é o ponto exatamente ruim dessa história? Eu quero ver, quando a pessoa não consegue relacionar direto e aí ela vai para, o meu pastor falou. Seu pastor possui um profundo conhecimento de RPG, realmente, ele sabe o que é tal, não sei o quê. Agora, se a pessoa virar e falar, meu pastor falou, ok, seu pastor falou, você tem toda a liberdade de ter sua opinião, certo? Eu tenho a minha, quando você estiver aberta a um diálogo, a gente está aqui. Mas eu não vou perder meu tempo com pessoas que não estão abertas ao diálogo. Uma vez, quando eu estava saindo da minha casa, uma pessoa da Universal parou e veio me oferecer o jornal da Universal. E eu estava apressado para ir para um jogo de RPG. Eu estava com Vampira Máscara, né? Faz uns 15 anos, acho. Eu nem era casado com a Maria, faz mais tempo ainda. Aí a pessoa, mas não sei o que, você tem que ter tempo para a palavra do senhor, para a palavra do senhor. Eu sou jogador de RPG. Você quer discutir isso? Não, você não é uma pessoa para conversar. Então, eu acho que diálogo você tem que estar sempre aberto ao diálogo, mas se a pessoa não quer dialogar com você, não há o que fazer. Então eu não perco muito tempo. Mas, de novo, acho que em toda a minha vida de jogador, acho que isso aconteceu uma ou duas vezes. Então, em geral, a solução é aquilo que a gente já falou, é informação. Quando você tem uma noção clara do que é o jogo, quando você oferece dados, quando você oferece explicação e a pessoa quer ouvir, não vai haver problema.
Quando eu mudei para o meu condomínio, minha filha tinha 3 anos. O meu condomínio é um condomínio de 50 e sei lá quantas casas. 57? 57 casas. Na primeira semana, meus amigos estavam indo lá em casa jogar RPG. Juntava 7 caras na sala. A molecada do condomínio viu. O que eles estão fazendo? Jogando RPG. No dia seguinte, eu tinha montado uma mesa gigante na quadra poliesportiva do condomínio, mestrando para 12 crianças, simultaneamente. Uma aventura de D&D. A experiência mais insana da minha vida, provavelmente. Dessas 12, umas 5 continuaram jogando. E eu estou falando de uma molecada que na época tinha 10, 11 anos, mais ou menos. Continuam jogando até hoje, alguns deles. E outros não. E assim, nunca teve um pai que foi... Quando tinha criança pequena que queria jogar, eu e a Maria íamos na casa da criança, falar com os pais. Quando queriam jogar Magic, por exemplo, tinha um que queria jogar Magic com baralho preto. A gente tinha uns half decks que eram cedidos, né? Decks gratuitos para você jogar, tal. O menino falou, eu quero um deck preto. Eu vou falar com a sua família primeiro. Vamos lá, falar, olha, pode ou não pode? Pode jogar, mas não quero com esse deck. Quer dizer, a informação sempre ajudou. A gente não teve problema no nosso condomínio. Somos os tios divertidos para as crianças e os tios malucos para os adultos. Eu estou muito bem com isso, obrigado. Perfeito. Vamos agora passar para o Marcos. Então, desse relato do Jaime sobre o pastor lá da Igreja Universal, só complementando, eu acho que o Jaime deveria ter pegado o livro do Vampiro e falar, olha, essa é a minha Bíblia. Só por maldade. Não, mas afora disso. Hagabashi, eu tô no grupo da Cabana do Elfo. Eventualmente, a gente ainda não vai ter essa possibilidade. A gente ainda não considera, porque as pessoas que acompanham a Cabana, tanto de RPGistas quanto de jogadores de board game, eles já sabem do que se trata. Só que a gente sente que eventualmente pode rolar uma responsabilidade da gente, como um grupo, ter um pouco de proatividade para falar sobre o que poderia ser tratado o preconceito no RPG. Pode até ser um artigo que eventualmente entre no blog, mas, assim, a gente nunca se botou nessa questão de ter ação, ativamente falar sobre o RPG e coisa parecida. Mas isso não quer dizer que isso não vai ocorrer. Querendo ou não, a gente tem uma autoridade, não só como jogadores com o hobby, que tem alguma consciência, mas sim porque todo mundo é adulto, tem a cabeça formada, tem família, tem várias coisas envolvidas. Então, querendo ou não, dá para incluir um pouco essa questão da nossa autoridade como pessoas, como pessoas maduras, para poder falar sobre o nosso hobby. Mas, assim, no meu caso, é muito semelhante ao que o Jaime falou, que uma pessoa falar com tanta convicção, assim, de forma preconceituosa, o RPG, alguma coisa ela ouviu. Mas o quanto ela vai estar disposta a ouvir? Porque, muitas vezes, a pessoa só vai ouvir o que ela previamente vai concordar. E imagine uma situação que ela muitas vezes são, de maneira geral, são casos de pessoas religiosas que têm essa resistência, essa dificuldade de tentar ouvir. Mas, assim, da mesma forma que a gente tem disposição a ouvir uma pessoa, a gente espera que essa pessoa possa nos ouvir. Então, inicialmente, eu perguntaria de onde ela ouviu, como ela se sente com isso, e se ela tem certeza dessa informação. Claro que tem um diabinho aqui no canto falando, não, fomenta isso, piora a vida dela, mostra outras coisas horrorosas. Mas não vou fazer isso, porque eu tenho caráter pedagógico da RPG, eu sou um educador, eu já usei no CRAS o RPG, e muitas crianças se sentiram empoderadas com isso. E a gente tem muitos exemplos
públicos e sociais do RPG que mudam completamente a imagem. Cara, eu tenho guardado aqui no meu guarda-roupa todo o Hora de Aventura completo aqui. Eu poderia botar para a criança jogar, elas se sentiriam os personagens mesmo do desenho. E olha só, completamente diferente. Mas, assim, da minha vida, atualmente eu já não tenho lidado com isso. Até porque, principalmente na internet, que é onde majoritariamente a gente está lidando com isso, a gente perde muito cabelo tendo essas discussões, principalmente com pessoas que não vão estar dispostas a ouvir. A gente pode mostrar infinitos exemplos, coisas maravilhosas do RPG, principalmente num circuito independente, que muitas vezes eles têm um olhar muito progressista. Mas se a pessoa não estiver disposta a ouvir, é melhor ela se manter na ignorância, infelizmente, porque muitas vezes se ela tem preconceito com o RPG, sem querer ouvir outras pessoas, provavelmente ela vai ter, entre outras questões muito mais complexas e até muito perigosas para a vida dela. Perfeito. E para fechar, Rian. Difícil dizer alguma coisa depois da fala dos dois, porque realmente acaba sendo muito redundante e é meio que nesse sentido, assim, eu fiquei, enquanto eles estavam falando, tentando pensar alguma situação onde eu passei por isso. E realmente não houve uma situação onde eu presenciei preconceito desse tipo. O lugar onde eu tenho mais contato com pessoas que não conhecem o RPG e se aproximam para conhecer nos eventos, né, as bienais, etc., nos eventos de edital, etc. Nesses eventos, chega muita gente que não conhece, assim, eu lembro, na última Bienal, eu lembro que foi muito legal, chegou uma excursão de colégios públicos, assim, e as crianças começaram a sentar nas mesas, assim, desesperadas, e foi muito legal. Eu narrei uma mesa do RPG Travessias, não era Travessias, cara, era algum RPG na pegada do Travessias, e aí eu lembro que eu narrei para um grupo, assim, de 3 amigos, eram 2 meninas e um rapaz, esse rapaz era do espectro autista, e foi uma sessão incrível, assim, porque eu comecei a ver eles projetando certas coisas da vida deles e da relação deles, na forma como eles jogavam, assim. Algumas coisas que eles queriam dizer uns para os outros, mas que eles não conseguiam dizer. E isso, para mim, exemplifica o poder do RPG, né? O poder de síntese das relações sociais que ele tem, é muito poderoso. Eu me emocionei muito, assim, eu brinco que, como eu também narro muito RPG de terror, eu coleciono vezes que eu fiz a galera chorar, né? E essa foi uma das vezes que eu chorei jogando, assim, eu tive que parar um momento e segurar as lágrimas, assim, meu Deus, que coisa linda que tá acontecendo aqui, foi uma das experiências mais fantásticas. Nesses eventos, a resposta é sempre muito positiva, entendeu? Eu acho que como o ambiente é um ambiente propício, a Bienal, então tudo que tem ali é cultura, as pessoas estão ávidas por receber cultura, então elas entendem que aquilo é um produto cultural, né? Que elas vão consumir, que elas vão aprender muito com aquilo, então elas estão 100% abertas. É muito comum, talvez, ver isso em lares mais religiosos, onde circulam pessoas mais religiosas, né? E aí você vê esse embate. Eu tive uma fase da minha adolescência onde eu fui religioso, assim, tinha uma fase que eu virei crentalha e tal. E aí nessa fase eu meio que fui parando de jogar, passei tipo um tempo sem jogar, porque eu comecei a me questionar, adolescente, né? Procurando um lugar para se encaixar, comecei a questionar se aquilo era certo. Até que eu resolvi fazer o seguinte, eu fui pro pastor lá da igreja e eu montei uma apresentação, em PowerPoint para ele, para explicar o que era RPG, para ele me dizer se era ok ou não. Como eu vi que ele não estava prestando muita atenção, eu simplesmente finalizei, e no final ele disse que era melhor eu não jogar, e aí eu saí da igreja. Eu falei, não dá, eu não vou ficar nesse lugar. Eu preciso jogar, cara, eu não vou ficar nesse lugar se eu não posso jogar. E aí eu saí da igreja e nunca mais voltei. Então, acaba sendo isso que o Jaime disse, assim, se a pessoa não está disposta a diálogo, se você está se esforçando ali para poder passar aquela informação e a pessoa não está disposta, cara, você nem devia estar ali, você devia estar num espaço onde as pessoas estão ávidas por aquilo, estão abertas para aquilo. Não adianta eu querer convencer uma pessoa que é religiosa de que, e acredita que isso é satanismo, de que não é, porque ela vai enxergar satanismo no que for, entendeu? Tem até aquele meme engraçado, que é um panfleto com várias coisas que é satanismo. E aí tem muitas coisas assim, aí tem RPG, tem horóscopo,
tem antibiótico, tem umas coisas absurdas, vacina, né? Então, assim, pô, não chega a ser preconceito, sabe? Não tem conceito, é estupidez pura, então, tanto faz se a pessoa gosta ou não. Eu espero que ela não goste, na real, é melhor que ela fique na dela. Perfeito. Bom, eu quero registrar aí para a galera do chat que eu já anotei aqui 2 perguntas, uma do Adriano e outra do RPG com Açaí. Eu vou colocar para depois da próxima pergunta aqui para o pessoal, porque senão a gente vai perder o fio da meada. Mas não se preocupe que eu vou jogar aqui para eles comentarem. Então vamos à próxima rodada de perguntas e última aqui do debate. O que você recomendaria que os grupos promotores de RPG fizessem para combater o preconceito e a ignorância em relação ao RPG? E para começar, Marcos. Então, como eu tinha falado inicialmente, a gente, obviamente, como grupo, tem que ter um pouco de proatividade em relação a isso. A gente, obviamente, não precisa exatamente a gente produzir textos falando sobre isso, porque muitas vezes a gente vai acabar batendo sempre na mesma tecla. Infelizmente, pode ter 50 grupos, mas muitas vezes eles vão acabar falando coisas redundantes. Então, a gente acaba tendo que se voltar para os nossos atos. Voltando a falar um pouco sobre a experiência da Cabana do Elfo, a gente nunca realmente escreveu sobre preconceito, mas inorganicamente a gente vai enfrentar isso. Por exemplo, as crianças e os jovens eles vão estar dispostos a jogar RPGs, só que pode ter a barreira familiar. Eu vou tirar como exemplo a situação do Diante da Cabana do Elfo, quando eu comecei a narrar, e foi novamente aqui no condomínio dos meus pais, na área de lazer daqui, que quando eu comecei a narrar, foi primeiro uma coisa motivada por um colega meu de redação, que a gente apresentou o RPG, porque ajuda muito na criação de narrativa, de redação. Por favor, RPG, espetacular. E isso acabou atraindo a atenção de algumas crianças, algumas jovens, que quiseram jogar RPG. E foi quando eu comecei a narrar. Só que o que eu fiz? Óbvio, eu sou um adulto. Eu vou estar lidando com crianças o quê? De 13, 14, 15, no máximo 16 anos de idade. E imagina a situação, são menores de idade com um homem mais velho. Então o que eu falei, olha, vocês querem participar, tudo bem, eu aceito, a gente vai jogar, estou bem disposto. Só que falem com seus pais e tal, se for necessário que eles venham falar comigo, porque querendo ou não, além de eu estar me colocando como uma figura responsável de que para mostrar que a RPG pode ser uma coisa boa, divertida, uma atividade divertida para eles, eu sou um adulto, eu tenho responsabilidade por eles. Eles estão saindo da casa deles e vindo para minha, para eu proporcionar não só diversão, mas também segurança para eles. E fazer isso já auxilia muito para eliminar essa questão do preconceito. Porque, querendo ou não, RPG acaba sendo uma entidade na realidade dessas pessoas. E elas só vão ver que o RPG ele não é nada demais pelas pessoas que têm jogado. E olha só, sinceramente, a gente parece alguma ameaça para eles? Eu pareço uma ameaça? Eu não pareço, não tenho nada disso aqui. Eu posso ter minha doidice aqui, mas eu sou o modo fácil da vida das pessoas, eu sou de boa, eu ouço muitas pessoas, eu tento me colocar como uma figura responsável quando vem crianças, porque querendo ou não também sou educador. Então é isso que eu acho que os grupos têm que fazer. Se nesse momento, realmente, atualmente, na pandemia, as coisas se tornam um pouco complicadas por ter esse diálogo. E até um pouco perigoso, vamos ser sinceros, porque os jovens se metendo em grupos de RPG, jovem entre qualquer lugar, né? Qualquer lugar é de livre acesso. Então a gente não sabe quem está do outro lado. Pode ser alguém extremamente sinistro, alguém perigoso mesmo, independente da plataforma. Eu acredito que ainda bem que nenhum desses casos acabou transcendendo a questão da digital.
Mas esse é um outro momento para a gente dialogar sobre o RPG dentro das plataformas digitais, que talvez seja necessário que a gente crie um respaldo explicando que nós vamos jogar RPG, mas é bom que, se você for jovem, você falar para os seus pais, e se tiver algum tipo de objeção ou receio, que os pais venham falar com a gente, porque nós somos autoridades, é isso que eu estou falando. Nós somos uma espécie de autoridade para poder falar da RPG e tirar essas dúvidas, receios e preocupações. Perfeito. Passo então para o Rian. Então, minha fala entra no seguinte: o que os grupos que estão, né, fomentando RPG têm que fazer para poder, né, diminuir o preconceito? Continuar fazendo o que eles estão fazendo, continuar falando de RPG, continuar promovendo RPG. Eu acho que essa é a principal pauta, tá? Porque eu acho que quanto mais a gente falar disso, mais normaliza, e quanto mais normalizar, mais aceitável fica para as pessoas receberem. Só que também existe alguns outros pontos que a gente precisa fazer, não para poder diminuir o preconceito, mas para fazer uma coisa mais importante que isso, na minha opinião: tornar as mesas mais seguras, tornar as mesas lugares mais seguros. E aí, para isso, alguns mestres de grupos precisam fomentar técnicas e ferramentas que existem para garantir isso. Uma das principais é o bom senso de entender que nos dias de hoje, apesar de que a gente jogou World of Darkness e a gente era menor de idade, a gente precisa respeitar certos limites de faixa etária, certo? Alguns jogos têm temáticas que é melhor certas faixas etárias não abordarem. Não é bom para eles, e são especialistas que definem isso, certo? Não é a gente que vai definir mas na minha opinião, tá, beleza, você tem sua opinião, mas isso foi estabelecido por um especialista. E é bom que você, como um fomentador de RPG, entenda a importância disso. Por exemplo, eu tenho um primo que começou a jogar World of Darkness e ele tem 17 anos. Antes de ele entrar, eu fui lá com a mãe dele. Tinha as testes porque era minha tia, né? Foi mais fácil. Mas eu acho que quando isso acontecer, você tem que tentar conversar sobre o que se trata e ver se aquela pessoa pode entrar. Em algumas situações não entra nem discussão. Realmente, eu não vou colocar uma criança de 15 anos para jogar Cult, porque não tem como. Entendeu? Não é o lugar, não é o assunto que ela devia abordar. Em outra esfera, as técnicas e ferramentas, né? Por exemplo, a carta X, que é aquela técnica para você tornar certas cenas que utilizam de certas temáticas que algumas pessoas possam se desconfortáveis, e garantir para elas uma forma de expressar que aquilo deixa ela desconfortável e que ela prefere não ouvir ou não participar disso naquele momento e tudo mais. Então existem muitas ferramentas e elas estão disponíveis principalmente em inglês. Então a gente, como promoters do RPG, a gente tem que trazer essas ferramentas para cá, né, para nossa galera, porque lá fora a cena é grande, as pessoas falam disso muito mais, e aqui a gente está começando a entrar nesse momento onde a nossa internet está muito aquecida com RPG, e a gente tem que começar a trazer isso à tona, como tornar essas mesas lugares seguros, como o mestre deve abordar uma situação de desrespeito entre jogadores, desentendimento que leva ao desrespeito, ou simplesmente desrespeito puro. Eu lembro que numa das bienais aconteceu uma situação onde tinha um cara que ele meio que já era uma persona não grata assim, da cena, porque ele já tinha feito alguns casos de assédio, e ele entrou numa mesa minha, eu não sabia quem era, e aí durante a mesa ele fez uma atitude, ele descreveu coisas que não eram próprias para uma criança que estava jogando. Era uma mesa de Savage Worlds, tinha uma criança de 13 anos lá, e ele começou a fazer uns comentários sobre órgãos genitais, etc. E aí eu pedi que ele saísse da mesa. Eu falei, eu vou pedir que você se retire, você não é bem-vindo, esse não é um ambiente para fazer isso, então, mano, sai fora, cai fora. E às vezes os mestres ficam meio assim de fazer, mas o papel do mestre é esse um pouco, né? O narrador é esse, o papel dele meio que mediar essas relações, mas os jogadores também precisam entender onde também vai o limite disso, então tem que se discutir muito isso, porque é assim que a gente torna as mesas seguras e não abre precedentes para as pessoas criticarem a gente porque fulano fez isso, e pode acontecer, porque ser humano é isso aí mesmo, né? É isso aí. Perfeito. E para fechar, Jaime. O mais básico de tudo é jogue. E jogue abertamente. Tá? Assim, até aquele velho ditado
né? A mulher de César não precisa, não deve ser só ser honesto, deve parecer honesto. Quanto mais a gente se esconder, mais suspeito você vai parecer. Então, se você joga escondido, é sinal que você tem motivo para esconder. Eu jogo. Então, grupos têm que escolher lugares abertos. Grupos têm que fazer divulgação do que está acontecendo. Tá? Então, o local que vai ser escolhido tem que ser um local que as pessoas vejam o que está acontecendo. Porque uma mesa de RPG, saber escolher o título, óbvio, também. Você não vai pegar, com todo respeito aos jogos, aos admiradores do Mundo das Trevas. O Mundo das Trevas muitas vezes não é o primeiro sistema que deve ser usado para apresentar a pessoa que não conhece RPG. Verdade, seja dito. Tá? Então, quer dizer, é uma questão de bom senso e empatia. Principalmente empatia. O bom narrador de RPG tem que ter empatia. É uma coisa que hoje em dia está cada vez mais difícil narradores mais antigos entenderem. Essa mentalidade que o narrador sempre tem razão e tudo que acontecer tem que ser obedecido e tal, é estúpido. É estúpido, é elitista, entendeu? E preconceituoso. RPG é uma atividade de diversão de grupo. Então você tem que ter empatia por quem está sentando na sua mesa. Então você precisa jogar, você precisa ser claro. Se você vai para um local público, esteja tranquilo, esteja aberto. E assim, se você vai tratar com gente iniciante, se você vai tratar principalmente com crianças, sabe qual a melhor coisa que você fazer? Chama o pai para jogar junto. Essa é a saída. Porque assim, eu sou pai, Rodrigo é pai, meus dois colegas, eu não tenho certeza se vocês são pais ou não, tá? Nossos filhos são a coisa mais importante da vida. Tá? Então, quer dizer, se a minha filha estiver jogando alguma coisa com ela, eu quero saber o que ela está jogando. Eu quero ter certeza que ela está num ambiente seguro, que ela não está passando uma situação desagradável. Sabe qual é o melhor jeito de eu saber? Eu participar. Então, o melhor jeito, se você vai chamar alguém para jogar, não sei o quê, vem cá, joga aqui. Por quê? Principalmente porque a pessoa vai perceber, peraí, se há uma coisa ruim, ele não ia me chamar para jogar. Se é uma coisa que as pessoas estão dando risada, estão brincando, é uma coisa positiva, é uma coisa legal. Você passa em um lugar que está todo mundo dando risada, comemorando, falando tal, não sei o quê, você está interessado, você quer lá ver o que é. Então, isso é divulgar o RPG direito. Isso é mostrar o aspecto positivo. Se você quer realmente divulgar o jogo, você tem que ter responsabilidade. Então, jogue abertamente. Deixe claro que você joga RPG. Você não tem vergonha de jogar RPG, que RPG não é uma coisa errada, certo? E chame as pessoas para jogar, porque é o melhor jeito. RPG é um pouquinho complicado de explicar. O melhor jeito de jogar o melhor jeito de aprender é jogando. Senta aqui na mesa, fica 5 minutos comigo. Eu vou te explicar o que é RPG. Fica 10 minutos comigo. Se for um jogo para ela, porque também RPG não é para todo mundo, gente. Essa é a verdade. Nem todo mundo ia se divertir. Tem gente que vai curtir e tem gente que não vai. Xadrez é um ótimo jogo, nem todo mundo gosta de jogar. Futebol é divertido, nem todo mundo gosta de jogar. Entendeu? Então, mas pelo menos quando a pessoa tem uma noção do que é, é esse jogo, é assim, você interpreta, tem personagem e tal, não sei o quê, acabou, desmistificou. A pessoa pode até entender, esse não é o que eu vou curtir jogar, mas eu já sei o que é. Foi um grande problema com Guarapari, por exemplo. Quando a pessoa fala, os caras começaram a falar que, então, a pessoa perdeu a vida porque ela postou a vida dos pais no jogo de RPG. Oi? Qualquer jogador entende que fala, peraí, tem alguma coisa aqui? Mas quem não é jogador, não. Quem não sabe como é um jogo de RPG, não. Por isso que eu falo, a gente precisa divulgar o que é, como que é. Se a pessoa quer jogar ou não, é todo direito dela de se dizer que é um jogador. A partir do momento que, se alguém chegar para você e falar assim, numa manobra de um jogo de xadrez, o cara morreu porque acertaram com o tabuleiro na cabeça dele. Você vai falar, peraí, um jogo de xadrez ninguém usa o tabuleiro assim, porque você sabe. É a mesma coisa que tem que fazer com a RPG. Então, jogue claramente, facilmente, pratique explicar o que é RPG. Troque ideia com seus amigos que jogam RPG. Troque ideia com outros narradores que jogam RPG. Fale de dificuldades, fale de situações. Temos 2 orelhas e uma boca. Então é pra gente escutar mais do que falar. Entendeu? Então aí, quando a gente conseguir realmente mostrar
Por causa do mesmo problema. Então, a primeira turma que jogou RPG comigo era um bando de moleque de 12 anos. Os pais ficavam meio assim, que é RPG, que é RPG, que é RPG e tal, mas tudo bem, jogavam. Hoje um deles é juiz de direito aqui de São Paulo. O outro é engenheiro eletrônico que está em algum lugar dos Estados Unidos. O outro é historiador, o outro tal, que não sei o quê. É assim que se divulga RPG. Porque essas crianças crescem, viram adultos, são adultos, eu sei o que, eu sou um adulto, eu sou um adulto responsável, jogo RPG. Vocês são adultos responsáveis jogando RPG. Essa é a melhor divulgação da RPG. Porque quando você é adulto, peraí, eu trabalho, eu sou contribuinte, eu pago imposto, sou responsável, tenho minha família e jogo RPG. Essa é a melhor propaganda da RPG. Bola. Bom, antes da gente ir para as considerações finais, deixa eu passar aqui as duas perguntas. A primeira pergunta, eu vou jogar no peito do, deixa eu ver, do Marcos. Marcos, a pergunta é do Adriano 1010. Ele perguntou o seguinte: vocês acham que existe um preconceito específico a respeito de jogos de fantasia medieval, achando que é coisa de criança? Existe isso? O que acham? Olha lá, Marcos. Então, eu acho que isso é muito preconceito de nicho, porque eu acredito que quando a gente fala de preconceito na RPG, o próprio ato da gente estar falando um na cara do outro uma cena completamente fantasiosa que só funciona na nossa cabeça com dados e planilhas. Talvez você esteja falando de um preconceito interno que a gente veja de RPGs medievais. Só que eu acho que não existe, porque, querendo ou não, ainda é uma das coisas mais populares que a gente encontra de maneira comercial. O D&D ainda rege muitas regras em termos de RPG medieval. Mas em termos gerais, assim, termos específicos, talvez seja experiências pessoais, assim, eu admito. Eu gosto de RPG medieval, já falei que gosto de OSR, só que eu não sou aquele tipo de cara assim, não, vamos jogar RPG medieval. Não, eu gosto de coisa assim meio fantasiosa, meio louca. Mas, de maneira geral, eu acredito que ainda é a coisa mais popular de todas, é o RPG medieval. Perfeito. Alguém quer complementar? Quer comentar alguma coisa? Não? Cara, é muito doido esse preconceito de sei lá, eu jogo um jogo de cyberpunk e eu acho fantasia medieval fantasioso demais, é coisa de criança. É meio bobo, né? Não faz muito sentido. Eu acho que sim, existe preconceito com pessoas que jogam fantasia medieval. Sim, existe pessoas com preconceito para quem joga das Trevas. Sim, existe pessoas com preconceito contra quem só joga jogo mainstream. Sim, existe preconceito contra pessoas que jogam jogos não mainstream. Sorry, pessoas são doidas mesmo. Elas têm preconceito. É bobão mesmo. Agora, um lance que eu ia levantar, até tinha falado no começo que talvez levar isso à tona, que é uma coisa que não tem muito a ver com preconceito entre um gênero de RPG e outro. Mas algumas formas de vivenciar a experiência do RPG. Por exemplo, como foi dito na apresentação, né, eu tenho um grupo de mestres profissionais. E alguns anos atrás, esse debate, ele sempre resultava em, se você chegasse em um fórum de RPG e falasse assim, gente, o que vocês acham de cobrar para jogar RPG? Porque eu vi o Vin Diesel dizendo que ele paga pro mestre dele. Então eu pensei que talvez... Aí todo mundo descia o cacete nesse maluco que tinha falado isso. Só que de uns anos para cá, eu digo até que de 2020 para cá, desde o início da pandemia, isso mudou totalmente. E aí você tá vendo vários mestres profissionais surgindo, que dedicam o tempo deles para narrar e de alguma maneira ganham uma renda extra para trazer dinheiro para dentro de casa e ajudar, né? De certa forma, porque é um ofício, você gasta tempo, você estuda para isso, você pode querer ter um retorno, porque é um serviço que você está fornecendo ali, né? E cara, hoje mesmo, antes de começar, eu vi um cara falando essas coisas assim, eu já tô começando meio que a bloquear os caras que fazem isso, que é pra eu não ver mais, sabe? Porque eu não aguento, é muita estupidez a pessoa achar que isso mata que o argumento isso mata a proposta inicial. E aí o meu argumento é o seguinte, eu sou gastrônomo, né? Só pra constar, eu sou gastrônomo, e aí o lance é o seguinte, você pode cozinhar em casa. Pode cozinhar em casa. E é de graça. Agora, se você quiser ir no restaurante, você vai ter que pagar.
Porque o cara do restaurante tá se dedicando só a isso. Da mesma forma, você pode jogar com seus amigos em casa, e é de graça. Mas se você quiser um cara que se dedicou a isso, você vai ter que pagar. Se você não quiser pagar, tudo bem, você não joga. Você vai jogar com seus amigos e tá tudo certo, tá entendendo? Você, não é porque tem gente que tá cobrando pra jogar, pra narrar RPG, que você é obrigado a pagar, e nem por causa disso seu mestre vai virar as costas pra você e dizer: eu não vou mais narrar pra vocês enquanto vocês não me pagarem. Não funciona assim. Sempre vai existir gente jogando RPG com os amigos, porque eu jogo. Hoje à tarde mesmo eu estava jogando com o meu grupo de amigos, é meu grupo de amigos mais próximo. A gente sempre vai jogar uns com os outros, e a gente não tem uma troca financeira aí, é uma questão de que a gente... Mas também não tem uma dedicação imensa, porque a gente joga no tempinho que a gente tem, assim, é meio, entendeu? Agora eu, que tenho nessa pandemia, me dedicado principalmente à narração de RPG, né? Tenho narrado 4 mesas profissionalmente durante a semana. E isso tem feito a maior parte da minha renda no final do mês, né? Que tem ajudado a colocar dinheiro dentro de casa. Cara, eu me dedico muito a isso, tá entendendo? Todo dia eu acordo e sento pra ler a droga do livro, preparar as coisas, pra de noite tá a mesa pronta. Entendeu? Então, não tem como deslegitimizar isso. Isso é um preconceito muito estúpido. Ainda bem que hoje, quando eu vejo, tem muita gente que já defende, porque há uns anos atrás não era assim. O Dimitri, que estava aí, já participou de vários debates desse, sabe disso. E eu espero que há alguns anos as pessoas que não concordam com isso simplesmente, né, não queiram mais nem falar sobre isso, porque entenderam que não funciona desse jeito. Cada um joga da forma como quiser e tá tudo bem. Eu acho que, inclusive, esse assunto poderia ser um tema de debate aqui no RPG Debate. A gente esmiuçar. Nossa, me chama. Me chama também. E chama um cara que não concorda e pra gente descer o cacete nele. Assim, diga, Marcos. Eu não sou de que é chegado nessa coisa de pagar para jogar RPG, só que, bom, pagar por diversão. Poderia soltar uma baixaria aqui de o que é pagar por diversão, que todo mundo entender, pagar por diversão, mas eu não preciso. Isso não é bem baixaria, mas que bom que você falou isso. Mas eu digo no sentido de que, infelizmente ou felizmente, tudo acaba sendo capitalizado, né? Dependendo da perspectiva, o que pode ser isso. Mas vamos ser honestos, né? A gente compra dados, a gente compra miniaturas, a gente compra mapas digitais, isso se a gente já não dedica um tempo para fabricar esses mapas. Eu na última live eu estava falando sobre querer investir no Foundry VTT. Alguém sabe o valor do Foundry? Então, é muito pesadinho, assim, principalmente para nossa realidade brasileira. Então, eu não tenho, assim, eu gosto do hobby. Eu me sinto disposto, eventualmente, a pagar um pouquinho mais caro pelo RPG, mas eu não transformaria numa ferramenta comercial. Mas ótimo, que bom que esse pessoal faz. Se você tem dinheiro, pague se você estiver disposto a falar profissionalmente. Apesar de que eu acho que o termo narrador profissional ainda precisa ser um pouquinho mais... ganhar forma, porque tem jogador de futebol profissional. Eu acho que dá um debate chamar, mas eu vou levantar só uns pontos aí. Mas eu não quero participar porque eu vou levar a lenhada de vocês. Mas o ponto é o seguinte, vou começar do final, profissional. Se alguém faz alguma coisa profissionalmente, é alguém que trabalha com isso. Ela faz não por hábito de hobby, é profissional. Não significa que ele é um especialista, significa que é a profissão dele. É isso que eu quero falar. Tipo, a outra coisa eu sou gastrônomo, eu tenho vários amigos que adoram cozinhar, eles compram ingredientes caros, mas eles nunca trabalhariam na cozinha, porque trabalhar na cozinha é muito estressante, você tem que dedicar muito, eles nunca trabalhariam na cozinha, não é a profissão deles, não é o chamado deles, eles não querem, mas eles cozinham em casa e eles compram ingredientes caros. As coisas coexistem. Entendeu? Sim. Eu quero responder a próxima pergunta também, mas eu só vou levantar 2 pontos sobre essa questão, esperando o Hagabashi chamar para essa conversa. Primeiro, e é uma conversa que eu tive com o Thiago Jungs, do Coisinha Verde, inclusive, uma vez, que ele me expôs um ponto e eu tive que concordar com ele. Mas eu não vou delongar isso agora. Primeiro,
Um dos grandes motivos que tem toda essa discussão é a insegurança do narrador de RPG, porque alguém se diz profissional. Porque quando eu falo profissional, eu sou narrador profissional, tá? Jaime Daniel é. Só que, qual é a minha diferença? Eu só cobro de pessoa jurídica. Acabou. Empresa, no caso. Eu só cobro de empresa. Eu não... É a minha opção, ok? Mas eu faço isso desde 94. Nos eventos também, eu só cobrava de pessoa jurídica. E eu não faço pessoa física. Agora, mas desde 94, eu fazia isso para Forbidden Planet. Tá? Lá de Ibirapuera. Ok. Então, esse é o motivo. Segundo, existe muito narrador profissional aí que faz por merecer a crítica. Tanto por não saber oferecer seu trabalho, como pela postura que ele tem diante da comunidade. Mas, assim, é um assunto muito complicado. Eu recomendo a gente marcar o dia para discussão e tocar para frente. Eu prometo articular isso. Jaime, tu já está convocado. O Rian, se quiser, por experiência própria, é uma boa participação e a gente mata essa galinha para discutir bastante sobre isso. Então, galera, vamos agora para... Oi? Maravilha. Tá. Vamos agora às considerações finais. Que é um espaço em que cada um de vocês vai dar aquela palavra final sobre o tema, fazer o seu jabá e dar um até logo para a galera. E quem começa é o Rian. Então, galera, meu nome é Rian Roriz, vocês podem me achar no Instagram, @Rian Roriz, ou no Instagram da loja, @D10RPG Store. A gente vende principalmente dados de RPG, tá? A gente tem alguns bolsinhos também, algumas coisinhas legais que a gente vende. É um projeto muito legal, eu faço com uma colega minha que também é colega de mesa, a gente se diverte muito fazendo a D10 e eu espero que vocês entrem lá e gostem também do conteúdo que a gente posta por lá, de vez em quando, sobre RPG. E é isso, um abraço a todo mundo, obrigado aí por me chamarem, eu espero estar aqui quando falarem de RPG, desse debate, que eu quero muito estar nesse debate. E é isso, um abraço, obrigado aí a todo mundo, tamo junto. Beleza, próximo é o Jaime. Agradecer de novo, que na verdade eu só venho aqui para escutar a voz do Hagabashi, né? E essa apresentação, essa voz aí me perturba. Quem quiser, eu faço trabalhos com jogos desde, como eu já falei, desde 2004 que eu comecei a trabalhar profissionalmente com jogos. Eu faço trabalho com board games, eu faço trabalho com RPG, eu tenho o Metagamer, que tanto o canal do YouTube como as páginas onde eu faço divulgação de jogos em geral. Eu faço trabalho no Sesc, eu faço trabalho na prefeitura, eu faço trabalho em escola pública. Eu pego o jogo de tabuleiro e RPG, ponho na sacola e vou para a escola. É isso que eu faço, eu sou um divulgador. Essa é a minha tarefa. Então, quem tiver precisando de informação a respeito, quem quiser saber coisas, eu mantenho a página do Oficina RPG também no Facebook, que é exatamente para servir de assistência para narradores que têm dúvidas. Então o cara entra em contato pela oficina e normalmente eles entram em mensagem direta, né? Não querem deixar público lá, tá tendo problema tal, eu respondo e tal. Quem quiser falar comigo, me contatar qualquer coisa, Jaime Daniel ou Metagamer, qualquer uma das redes sociais você vai me achar, tanto como Jaime Daniel como Metagamer, e estamos aí para joguem RPG. Isso que é essencial. E para fechar, Marcos. Não, primeiro tem que falar, se alguém daqui que está vendo nunca jogou RPG ou tem preconceito com RPG, joguem RPG. Qualquer coisa, vejam vídeos de RPG, que tem muita gente famosa que joga, né? Tipo Vin Diesel. E que também tem até o próprio Selbit, que por muitas ressalvas, como pessoa, eu não gosto dele, mas ele ainda faz um bom trabalho popularizando o RPG. Sobre o nosso grupo Cabana do Elfo, vocês podem acessar pelo Instagram, @Cabana do Elfo. Podem tentar acessar o meu perfil também no Instagram, @MarcosMauro. Se quiserem tirar alguma dúvida com o mestre, contar alguma experiência, tirar alguma dúvida, estou disposto a quebrar esse galho aí. E também tem o blog da Cabana do Elfo, que a gente traz muito material, formas diferentes de ver RPG, dialogar sobre regras, trazer novas regras, fazer algumas críticas sobre jogos de tabuleiro e jogos de RPG.
Também é o blog cabanadoelfo.com. Vocês podem acessar e se divirtam. O RPG é uma outra forma de se divertir, de ter um hobby. Não tenham preconceito. Largue um pouco a pelada e jogue RPG. Boa. É isso aí, galera. Chegamos ao final de mais um RPG em Debate. Agradecer Olha aqui esse cara falando. Olha esse cara falando, meu Deus. Locutor, né? Mata de locutor, sim. Bom, continuando depois desse corte. Bom, agradecer a quem participou no chat, comentando. Vi que hoje foi bastante agitado. Fazia tempo que eu não via isso aqui no canal. Muito obrigado a vocês que trocaram ideia aí no chat e ajudaram também a enriquecer aqui o nosso debate. Obrigado para quem também fez perguntas e também agradecer ao Jaime, ao Rian e o Marcos por gastar quase 2 horas de suas vidas discutindo sobre esse assunto chato pra caramba que é o RPG. É muito chato falar de RPG. A gente não gosta não de conversar de RPG, não. A gente nem gosta. Não, nem um pouco. Então é isso, galera. Chateadíssimo por isso. Tenha uma boa semana. Se cuidem, continuem se cuidando, se preservando, evitando ao máximo de aglomeração para a gente tentar diminuir cada vez mais essa aglomeração da Covid-19. Se puderem, fiquem em casa, se não, se protejam. Meus queridos, boa noite. Peço aos convidados, junto comigo, dizerem um até logo pra galera. Falou, pessoal! Falou, pessoal. Até a próxima!